Imagina você, andando pela Floresta Vermelha, morrendo de sede. Faz dias que não bebe água, até que encontra um lago. Você chega lá desesperado para tomar um gole. Você repara que a suposta pedra que tem musgo se mexe. Mas você não dá bola por pensar que é delírio. Após beber, já nota que tem algo estranho naquele ambiente. O silêncio tomou o lugar. É como se algo ruim estivesse prestes a acontecer e de repente, um animal pula na água. Ele avança em você com a boca e te puxando para a água. Você não conseguiu ver direito o que era a criatura que te puxou. E infelizmente, espectador, você acabou sendo caçado por ele. Olá, meus queridos espectador. Hoje vamos falar sobre um primata que começou a ter uma vida anfíbia como os hipopótamos, mas lhe tornando um caçador e pescador excelente. Vamos falar sobre a espécie, o comportamento, a história e o incidente. E chega de enrolação. E vamos para a história. O primata anfíbio, ou também chamado de crawler ape, ou também para os mais antigos, o Notlegman. Pelo nome eu acho que já deu para entender. Ele é um macaco anfíbio de grande porte, sendo um dos maiores primatas daquela ilha, ficando atrás de Tyrannopithecus. Uma das características que chamam a atenção dele é de possuir musgo em suas costas para ajudar na camuflagem como uma pedra em lagos e rios. E uma ausência das características que chamaram a atenção dele é a ausência de pernas, ou pernas ridiculamente menores, sendo obrigado a ficar perto em lagos e rios para não ficar totalmente vulnerável e na desvantagem, já que ele é obrigado a rastejar na terra. O comportamento dele é parecido ao de hipopótamo, tendo até anatomia semelhante ao animal. Tendo dentes caninos longos, boca grande, corpo robusto e pernas pequenas. A diferença entre eles, além de serem grupos diferentes, o primata anfíbio realmente caça, usando dentes para caçar filhotes e animais pequenos como macacos, ratos e pássaros. Mas ele também pesca peixes como jacaré, pegando peixes de escamas duras ou perigosos para se alimentar. Ele usa a garra do polegar para agarrar e segurar como ursos. Um dos concorrentes de território do macaco, além de sua própria espécie, são os Tyrannopithecus, ratos caçadores e pássaros gigantes que podem roubar comida ou brigar pelo território, fazendo o primata ser totalmente perigoso e superterritorial. O tamanho dele comparado ao ser humano, ele pode medir 2,5 metros de altura, com ele totalmente erguido com as pernas, e de comprimento teria 10 metros. A criatura, por mais que pareça desengonçada por causa da ausência de pernas, ele é um primata bem rápido na água, raramente podendo e conseguindo atacar criaturas gigantes como Titãopithecus, que em breve vai receber seu documentário. O ciclo da vida deles é muito complicado, desde o nascimento, assim como muito dos animais da natureza, são bastante vulneráveis, podendo ser predado por ratos gigantes, pássaros e até mesmo outros macacos. Isso faz a mãe do primata anfíbio ser bastante protetora e super agressiva, podendo atacar até mesmo de sua própria espécie, já que os machos podem acabar matando o filhote e as obrigando a acasalar novamente. Quando o juvenil atinge os seus 2 anos, ele é obrigado a sair ou a própria mãe dele avança nele para sair. Até porque ele já atingiu a maturidade. Ele já foi ensinado a pescar e caçar. E agora cada um por si. O primata anfíbio vive solitário vagando pelas correntezas. Ele tem que se cuidar bastante para não ser caçado. E o que ele faz? Ele pode espreitar o momento certo para roubar comida de outros primatas anfíbios enquanto estão distraídos. Como o Austroraptor juvenil de planeta pré-histórico que roubava comida dos outros adultos enquanto disputava pelo rio. Quando chega aos 10 anos de idade, já atinge a maturidade para acasalar. Eles todos se reúnem para disputar pela fêmea pelo resto da vida. E para disputar eles abrem a boca o máximo possível para demonstrar a dominância. Assim como os hipopótamos. E após ganhar, ele fica com a fêmea. Saiam de lá e começam a parte. E assim inicia o círculo em novas vidas. Geralmente essa espécie morrer entre aos 14 ou 18 anos. O mais antigo registrado da espécie deles é que viveu entre 25 anos. Vocês podem até ficar confuso com isso do porque eles não vivem tanto tempo assim como os gigantes elefantes. Eu já irei falar sobre isso na próxima parte. No início, na época onde o Tyrannopithecus foi descoberto, a ilha começou a ser explorada mais e mais, descobrindo as outras criaturas.
Descobriram mais coisas. Não foi só os primatas que sofreram com a radiação ao longo dos anos. Roedores e pássaros também sofreram. Quando foi descoberto e foi explorando melhor aquele ambiente através do drone, viram que os primatas ainda podem nascer com membros, mas uns totalmente não funcionais ou bem menores, o que pode acabar deixando de ser útil. Mesmo que não tenham mais utilidades, os membros não somem, permanecem sempre aí no corpo, visivelmente fora do corpo ou dentro. E isso acontece também em outros animais como as baleias azuis. Mesmo que seja minimamente quase nada. Mas aqueles ossos um dia já foram pernas das baleias. E isso também tem nós dinossauros como o Tiranossauro Rex, que ele tem 2 dedos. Mas dá para ver que um dia da evolução ele já teve 3 dedos como os parentes do Jurássico dele. Ou seja, os primatas nunca perderam os membros. Só foi encolhendo ao longo dos anos. Tendo uns que nascem com braços ou pernas pequenos. Ou nascem com metade do braço. E isso acontece por causa da radiação que acontece quando a fêmea grávida é contaminada pela radiação. E com isso o primata pode acabar nascendo bastante deformado. Diferente dos filmes de ficções científicas onde um personagem sofre radiação e super-herói. Aqui onde nós vê é bem mais sombrio. Os primatas são deformados iguais aos animais na vida real que tiveram contato com Chernobyl. No caso a radiação. E vale lembrar de um ponto sobre a radiação. Pode existir primatas gigantes como macacos sem braços, o primata anfíbio e o macaco gigante. Mas nem todos nascem assim. A maioria dos primatas na ilha por enquanto tem muitas semelhanças ao antigo Sauropithecus, só que com as cores mais mortas e sem pelos. Muitos primatas nascem mas tão deformados que tem vezes que não consegue sobreviver ou pode acabar indo no local errado. E sobre esses gigantes, por mais da aparência titânica, eles não têm vida longa. A maioria morre entre os 15 ou 20 anos. E isso acontece por causa da doença do gigantismo que deu a isso a eles. O coração acaba não suportando aguentar o corpo gigante e acabam falecendo. E a radiação acaba causando câncer nos primatas, fazendo eles já ficarem bem fracos e vulneráveis até nesse tempo. Mas não só com primatas gigantes isso acontece. Também com os pássaros e ratos. Isso pode até parecer bastante injusto com os animais. Até porque isso de fato é bem injusto. O Sauropithecus evoluiu por milhares de anos para serem caçados ilegalmente. E quando a humanidade tenta ajudar eles para repopular numa ilha desconhecida, eles ficaram deformados com o tempo e sofrendo as consequências dos humanos que deixaram as sujeiras tóxicas que afetam os animais e a cadeia alimentar. Enfim, vamos falar sobre o incidente. Isso foi na época em que os primatas, nomeados carinhosamente de eumamutantes ou primatas distorcidos por causa das certas semelhanças como a pele clara que lembra de um europeu, e que alguns tinham comportamentos estranhos que lembravam de humanos como as expressões faciais e a inteligência. Um homem louco por dinheiro chamado Isaac Madeira da Silva pensou em usar um dos primatas como atração em seu zoológico. Mas havia um problema. O acesso daquela ilha sobre atividades humanas é totalmente ilegal e proibida. Não pode haver nada humano lá. Então ele teve que entrar por algum acesso do mercado ilegal para contratar pessoas irem trazer qualquer criatura que eles acham mais interessantes. Foi descoberto que esse valor custou 150 mil reais por além de ser bem longe. Também seria bem difícil trazer um animal selvagem dentro do navio e levar ele. Após chegar na ilha, procuraram algum animal que chame a atenção da galera. Até que eles sentem um cheiro bem forte que deixam eles bem enjoados. Aí que descobrem o primata anfíbio rastejando. Ainda era jovem. Procurava comida e lago para se refrescar e beber. Ele foi neutralizado com dardos tranquilizantes e levado para um navio. É colocado o primata no zoológico. Ele ainda tá meio sonolento. Mas ele virou a nova atração do zoológico. Só que o que esses homens não sabiam, pode acontecer coisa pior. Mas horas depois, algumas pessoas começaram a passar mal. Umas começaram a ficar com olhos inchados. Começaram a vomitar, desmaiar, ficando fracas e tal. Até o pessoal que neutralizou o primata e fizeram a entrega legal, começaram a passar muito mal também. E isso acontece por causa da radiação do animal. Por mais que seja um nível totalmente baixo, mas ainda assim totalmente legal. Essa radiação consegue contaminar o ar, fazendo as pessoas respirar o ar contaminado e sofrerem. Foram 40 pessoas contaminadas.
14 pessoas desmaiadas e apenas 3 entraram em coma por causa do corpo não ter conseguido resistir. E tem relatos que um bebê da família acabou não aguentando a radiação do ar e ser totalmente vulnerável. E acabou. Já deu para entender, né? Depois desse ocorrido, o homem que criou o zoológico que os caras que fizeram a entrega ilegal acabaram sendo presos pela Polícia Militar Ambiental, sendo condenados aos 50 anos por tráfico de animal ilegal, violação de área protegida, e fazer 40 vítimas no zoológico. E infelizmente sobre o animal. Bom, ele teve que ser sacrificado já lá mesmo. Não tinha mais como devolver ele na ilha. E não podia interferir novamente naquela ilha. Sendo assim, foi um dos incidentes tristes na história. Começou por ganância e terminou levando as vítimas tanto pessoas e o animal que não teve nada de culpa. Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bem, desculpa se eu errei algumas coisas dos textos aí, tipo, alguns erros de português, porque eu meio que fiz na pressa. E desculpa se eu tô demorando muito pra fazer os vídeos e tal. É porque eu tô meio que focado pra tentar terminar logo o Parasite. E é bem provável que eu vou finalizar desse ano, porque só falta fazer a cena final e tal. E deixa tudo nas mãos do Spin para ele fazer o soundtrack, porque ele percebeu que tem uns que eu acabei repetindo e tal, né? Mas logo logo vai vir o Parasite para vocês maratonarem. Enfim, espero que tenham se divertido muito com esse vídeo e falou, rapaziada! Fui!